Olá, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, irmãos, o meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui hoje para dividir com os irmãos aquilo que eu entendi do texto que eu vou ler do Manancial. Lembrando que o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. O texto de hoje chama-se Perseverança em Meio à Tribulação. E quem escreveu foi o pastor Farley Monteiro Filho. Então, como sempre, eu gostaria de começar orando. Paizinho querido, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui, de aprender um pouquinho mais de ti. Que tu possas nos esclarecer, Senhor, para que nós possamos crescer para servir ao teu reino. Perdoa, assim, tudo que a gente faz de errado e que a gente possa perceber e consertar. Que a gente, em nome de Jesus, possa ser transformados em pessoas melhores. É nesse nome que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje, como o tema é perseverança, eu vou contar a história que talvez muitos de vocês conhecem, o Derek Redmond. O Derek Redmond, hoje ele tem 55 anos. Mas hoje ele não é mais um atleta, mas ele foi um atleta muito consagrado. Ele recebeu medalhas de ouro, medalhas de prata, e aconteceu um fato muito interessante com ele em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona. O Derek Redmond era um atleta de corrida do 400 metros rasos. Então é aquela corrida rápida, né? Então ele foi para a Olimpíada de Barcelona para competir. E ele até tinha chance, mas ele tinha sofrido muitas coisas entre a última Olimpíada, que foi a Olimpíada de Seul, em 1988, até essa Olimpíada de Barcelona. O Derek Redmond fez 5 cirurgias nos seus tendões de Aquiles. E o tendão de Aquiles é importante para andar, que dirá para correr, né? Então ele tinha realmente passado por 4 anos muito difíceis neste período. Então ele fez 5 cirurgias, mas mesmo assim ele treinou exaustivamente, ele não desistiu, porque ele tinha o sonho de ganhar a Olimpíada de Barcelona, que ser medalhista. Muito bem. E lá se foram todos estavam posicionados ali, e foi dada a largada, e aí todos começaram a correr. E os irmãos sabem, né, que ali a diferença de segundos é fundamental. E assim que o Derek Redmond começou a correr, o tendão da sua perna direita se rompeu e ele caiu ao chão. Uma dor insuportável. E todos ficaram, nossa, ele está fora, tudo está perdido. E assim, fazendo uma força descomunal, Derek Redmond, na época com 27 anos, levantou-se e, arrastando a perna, continuou a caminhar na corrida. Ele já não conseguia mais correr. Nesse ínterim, Steve Levis foi o vencedor. Então, todos os holofotes foram para o vencedor. Ele havia passado a faixa da vitória. Mas lá atrás, Derek Redmond vinha arrastando a sua perna direita e ele não saiu da corrida. Quando o pai dele, que estava lá na arquibancada, viu o filho se arrastando, ele pulou as cercas, ele furou os seguranças, e antes que alguém pudesse impedir, ele já estava com o seu ombro a ombro com o seu filho, e ajudando-o, foi caminhando com o filho em direção à chegada. E aí quando o público percebeu aquilo, todo mundo começou a bater palmas para o Jim Redmond e para Derek Redmond, porque eles perseveraram, não desistiram até o final. E aí o pai foi lá
arrastando, arrastando, arrastando. E finalmente, Derek Redmond conseguiu passar a linha da chegada. Então, essa história é uma história de perseverança. Então, hoje, Derek Redmond tem 55 anos, ele já não é mais atleta, porque a Olimpíada de Barcelona foi a última vez que ele conseguiu correr, mas hoje ele continua trabalhando com outras pessoas, ele faz palestras motivacionais, e inclusive o seu pai foi quem levou a tocha da Olimpíada em 2012, Jim Redmond, como um símbolo de perseverança, de persistência, juntamente com, ao ajudar o seu filho, ele levou a tocha da Olimpíada de 2012. Então, Derek Redmond, naquele dia, ele mostrou a todas as pessoas que estavam assistindo aquela Olimpíada, e mostra ainda hoje para nós, que mesmo diante da grande aflição, daquela tribulação, daquela necessidade, a gente não deve desistir. Nem que for se arrastando, a gente deve chegar até a linha de chegada. E foi assim, persistindo, que o nosso atleta chegou até lá. Então, o nosso texto hoje vai falar justamente de uma igreja que persistia, que era a igreja de Esmirna. O texto escolhido na Bíblia é Apocalipse 2, de 8 a 11. E diz assim, olha, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá segunda morte. Então, essas são palavras do Apocalipse para a igreja de Esmirna. Então, o pastor Farley Monteiro Filho escolheu o versículo 10 como versículo de referência, que diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Bom, apesar do pastor Farley dizer que a palavra Esmirna significa amargura, eu tenho aqui que dizer que eu fiz essa pesquisa e não encontrei, né? A palavra Esmirna, em todos os lugares que eu busquei, inclusive na Bíblia Strong, é uma palavra grega, né, que é originada do grego, e ela tem, a origem dela é mirra, que era uma planta que era usada para fazer perfumes. Então, Esmirna quer dizer cheiro suave. Então, essa segundo a minha pesquisa, é o que quer dizer a palavra Esmirna. Enfim, mas o pastor, isso não é fundamental nesse texto, né? Mas eu acho que era importante esclarecer aquilo que eu entendi. Então, esta era uma cidade rica, onde havia uma colônia expressiva de judeus que eram hostis, que não gostavam dos cristãos e judiava deles e perseguia. Então, todos os cristãos do local, porque Esmirna, segundo eu pesquisei, ela ficava mais ou menos a 65 quilômetros de Éfeso. E era uma cidade também bastante idólatra. Então, os judeus que lá estavam não gostavam dos cristãos. Então, essa igreja ela recebeu muitas críticas. E os membros dessa igreja, eles, embora eles passassem por muitas dificuldades financeiras, por muita pobreza, eles eram muito ricos espiritualmente. Então, nesse versículo aí que o pastor escolheu para ser o destaque, a igreja de Esmirna ela é avisada pelo Senhor de que ela vai sofrer muitas coisas. Porque lá o Senhor diz, não tenha medo em relação ao que você está prestes a sofrer. Então, o Pai não promete que vai tirá-los da dificuldade, que vai impedir que eles sofram, mas sim que vai estar com eles.
A mesma coisa acontece com a gente. Às vezes a gente é derrotado, e muitas vezes somos derrotados fisicamente para vencermos espiritualmente. Então, principalmente nesses tempos que estamos vivendo agora, né, esses tempos de pandemia, às vezes a gente acha que no plano físico aqui nós estamos sendo derrotados, que não estamos tendo nenhuma conquista, temos muitas pessoas doentes na família, temos pessoas enlutadas, falta dinheiro, falta emprego, falta direção, a gente já está cheio de ficar em casa. Mas enfim, o importante é que a gente possa vencer espiritualmente. E ele dá aqui referência à segunda carta dos Coríntios, no capítulo 4, de 8 a 10. Então, a aprovação da igreja de Esmirna era a prova da fé daqueles irmãos. Bom, a carta é concluída com uma promessa, que se a igreja de Esmirna ela se mantivesse fiel, ela iria receber a coroa da vida. Então, seria dada a cada um daquela igreja a coroa da vida, como está no versículo 10. Então, a promessa feita aos irmãos de Esmirna não é uma promessa só para os mártires, mas para todos aqueles que pertencem a Jesus Cristo. Então, aqueles que são de Jesus, que disseram sim, eu creio no sacrifício de Jesus, eu aceito Jesus Cristo como Salvador da minha vida, sim, esses aí, eles vão receber a coroa da vida. E a referência está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, 1 Coríntios 9, versículo 25. São duas cartas do Novo Testamento, tá bom? Então, a coroa da vida representa o quê? A vida eterna. Nós que aceitamos Jesus como Salvador, que cremos que Ele morreu e viveu novamente, ressurgiu e está vivo, nós cremos na vida eterna. E cremos que se permanecermos fiéis, nós recebemos essa vida eterna, que é a coroa da vida. Então, como já foi dito, não existia nenhuma crítica àquela igreja. Porque como eles gastavam muito tempo vivendo o evangelho, eles aplicavam a vida deles, vivendo o evangelho, segundo os passos de Jesus, buscando a verdadeira fé, mesmo no meio de tanta perseguição, de tanta dificuldade, a igreja se mantinha fiel. Ela tinha uma conexão com Deus tão importante que ela não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Então, o que acontece? Essa igreja era uma igreja sábia. Então, ela não tinha tempo para ficar fazendo fofoca, para ser maledicente, para destruir qualquer pessoa com palavras, porque elas estavam vivendo o evangelho. Então, essas coisas realmente não cabiam, né? Elas estavam desenvolvendo os talentos delas. Bom, então o desafio de hoje é o quê? Que nós sejamos como Esmirna nos tempos atuais. Então, mesmo diante de qualquer dificuldade, que nós possamos nos lembrar do que o Senhor fez por nós, que a gente também possa se lembrar do exemplo do Derek Redmond, que não desistiu. E olha que a motivação dele era muito pequena em relação à nossa motivação. Derek Redmond não desistiu, se arrastou até a linha de chegada porque ele queria ser um vencedor, independente de ganhar o prêmio. O que ele precisava era isso, chegar até o final da corrida. E a mesma coisa somos nós. Nós temos que nos dedicar, continuar firmes no Senhor, conectados. Por quê? Porque o nosso prêmio é a coroa da vida. Se nós chegarmos até o final, se nós chegarmos a Jesus Cristo e nos mantivermos firmes nele, nós receberemos o nosso prêmio. Amém? Bom, irmãos, então eu me despeço aqui, certa de que cada um de nós vai manter a perseverança, mesmo em meio à tribulação, tempos difíceis, mas nós temos Jesus Cristo, não é? Então, termino, como sempre, deixando um abraço fraterno, um abraço fraternal, aquele abraço inegável, que é o abraço de urso. E termino com a nossa palavra de ordem, que é saudades.